Sobre o que vamos falar agora? Falando de espinhos, lembramos de quem? Lembramos de Paulo. Nós vamos falar hoje, e eu estudando ali sobre a vida de Paulo, eu falei, que cara sensacional, que cara entendido da palavra, que cara que conseguiu, através do seu encontro com Deus, com seu encontro com Jesus, ter a revelação da palavra. A palavra que antes para ele era Logos, a gente percebe que a palavra, ao entendimento dele, virou a palavra rema, se tornou palavra rema, palavra que trouxe revelação ao teu espírito. E ele, como um homem muito sábio, ao escrever as cartas paulinas, ele deu vários entendimentos, vários ensinamentos de como vencer os espinhos da circunstância. Eu não sei qual que é a circunstância que você tem passado hoje, eu não sei qual é a circunstância da qual o Senhor trouxe você aqui hoje. Porque se você pensa que você escolheu, você decidiu a estar na casa de Deus hoje, eu quero te dizer que você está enganado. Porque quando você decide alguma coisa, primeiramente Deus é quem chama você para ter um encontro com Ele. É Deus quem escolhe você, o dia, o horário certo, para Ele falar com você. Então eu não sei qual circunstância da qual você está passando, eu não sei qual é o momento da sua vida, qual é a área da sua vida que você precisa de transformação, de conserto, ou da graça, ou da misericórdia, eu não sei. Mas aquele que é conhecedor de todas as coisas, aquele que é onisciente, onipotente, onipresente, Ele está aqui neste lugar, e Ele sabe o que você está precisando. Então por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite, que não seja mais eu agora, mas sim o Espírito Santo dEle falando conosco, amém? Vamos ler então em 2 Coríntios 12, 7, diz assim, 2 Coríntios 12, 7, quem quiser acompanhar está no quadro, tá bom? Amém? E para que me não exaltasse demais, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Amém? Vamos ler até aqui. O que nós entendemos aqui em 2 Coríntios 12, 7? Que Paulo, vamos primeiro entender quem era Paulo. Para quem ainda não conhece Paulo, Paulo era um homem que na época chamava Saulo. Em alguns momentos, deixa eu deixar aqui. Em alguns momentos, ele era perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos. E aí tem um momento então que Deus, por que eu falei para você nessa noite? Se você pensa que você que escolheu estar na casa de Deus nesta noite, Deus já começou a falar com você da seguinte forma: não foi você que escolheu, foi Deus que escolheu estar aqui, para você estar aqui. E Saulo na época estava assim, um homem que perseguia os cristãos, e ali a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, e Jesus chega para ele, com o resplandecer da tua luz, ele não consegue ver Jesus, só vê a glória, e aí ele roga, quem é tu? E aí Jesus responde, Saulo, Saulo, sou o Cristo, aquele a quem tu persegues. E ali então, só para resumir, este homem fica cego, perde a sua visão, e Deus dá uma ordenança a ele para ir até a casa de Ananias. Ananias então começa, ora por ele, a visão dele volta. Ananias então começa a discipular a Paulo, que agora se tornou Paulo. Depois que ele teve encontro com Jesus, o seu nome foi transformado. Diga para o seu irmão, o seu nome foi transformado. E na Bíblia nós entendemos, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós entendemos que Deus, Jesus, toda vez que Ele se simboliza, que Ele coloca nas suas escrituras, que transforma, que muda o nome do homem, não é somente o nome, mas sim o caráter. Aquilo que antes era já não é mais, porque nós tivemos um encontro com Jesus. Então depois que nós tivemos um encontro com Jesus, a nossa vida não pode ser mais a mesma. Então Paulo ali, agora chamado Paulo, se encontra na casa de Ananias, e Ananias então começa a discipular Paulo, dizendo como que é Jesus, quem é Jesus, o que o amor de Jesus faz, porque Paulo era muito conhecedor da lei, da Torá, dos cinco primeiros livros da Bíblia. E então ele começa então a conhecer Deus
de uma forma diferente. Eu quero dizer para você nesta noite, se você está aqui, talvez hoje Deus possa te surpreender com as coisas que Ele vai te falar. Se você conhece Deus através dos mandamentos da lei, hoje eu quero te dizer que Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, e Ele te alcançou nesta noite, e Ele vai responder as tuas orações. E então, para encurtar, Paulo ali começa então a ser ensinado por Ananias. Ananias explica então aquele homem que antes perseguia o cristão, ele se torna então o maior pregador da época. Ele começa a andar com os discípulos de Jesus e começa a sair em missão, começa a evangelizar, começa a pregar o nome de Jesus. Olha só que coisa louca, se até hoje você tinha vergonha de ser cristão, se até hoje você tinha vergonha de ser evangélico, nesta noite Deus vai te impactar e você vai começar a falar do nome de Jesus para quem você vê. Porque foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo era uma pessoa que matava os cristãos, ele tinha carta branca, ele tinha poder para matar e perseguir os cristãos. E aí de repente, depois que ele encontra Jesus, que ele conhece o amor de Jesus, ele começa a falar do amor de Jesus. Então Deus está te transformando nesta noite. E então, essa introdução, então nós entendemos agora quem é Paulo. E Paulo então ele começa a fazer as suas missões, a sua caminhada missionária. O que é a sua caminhada missionária? Ele começa a ir para a cidade de Coríntios, começa a ir para a cidade de Gálatas, começa a ir a Roma e começa a pregar o seu evangelho. O evangelho de Jesus. Vai cair, deixa para lá. Ele começa a pregar o evangelho de Jesus. E aí, estudando, discernindo a palavra, eu entendi o quão ele foi revelado, quanto a palavra foi revelada a este homem que entregou a sua vida a este amor de Jesus. E aí ele dá algumas dicas de como passar os espinhos da circunstância. Nós lemos aqui em 2 Coríntios 12:7 que Deus então coloca sobre ele um espinho na carne. O que é espinho na carne? Ele mesmo fala, olha como ele teve entendimento. Às vezes nós temos o nosso espinho na carne e ficamos murmurando, às vezes ficamos questionando a Deus por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? E olha como Paulo foi sábio. Ele entendeu que ele tinha espinho na carne, e ele entendeu também que aquele espinho na carne não vinha do inimigo, vinha de Deus. Estranho isso. Como que Deus coloca em mim um espinho na carne? Agora vamos entender aqui qual o motivo do espinho na carne de Paulo. Paulo perseguia, agora já não persegue mais. Paulo tem a revelação da tua palavra. O que acontece? Ele mesmo fala, Deus coloca um espinho na carne, espinho na minha carne, para que eu não me exaltasse, para que eu não colocasse o meu poder, a minha honra acima de Deus. Então Deus colocou o espinho na vida de Paulo exatamente para isso. Nós homens, seres humanos, quando nós começamos, talvez eu aqui falando, vou dar um exemplo de mim, talvez eu aqui, o pastor tem me dado muitas oportunidades, e de repente eu começo, não, eu sou bom naquilo que eu faço, e Deus me usa mesmo, é isso e aquilo. Eu estou me exaltando, eu estou colocando eu acima do poder do Espírito Santo, porque quando eu estou aqui não é eu quem fala, é o Espírito Santo. Eu só sou um instrumento de Deus para falar com os irmãos. Quando como o pastor está aqui em cima e eu estou aí, o pastor é usado pelo Espírito Santo de Deus para falar comigo. Então isso é que Paulo estava dizendo, pelo poder que ele tinha de revelação, de entendimento, da sabedoria, Deus então permite que houvesse um espinho na carne dele, para que então ele não se exaltasse, para que ele sempre lembrasse. E o que é esse espinho na carne? A Bíblia fala como espinho na carne, mas algumas teorias teológicas, alguns estudiosos tentaram descobrir o que seria esse espinho na carne de Paulo. Alguns acham que é a perseguição, alguns acham que é outras coisas, mas não é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar que Paulo relata alguns que aqui eu simbolizei como espinhos, alguns espinhos na carne do nosso dia a dia, alguns espinhos na carne que traz a nós alguma circunstância contrária a tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E às vezes nós deixamos esse espinho entrar na nossa pele e inflamar. E quando inflama, dói, machuca.
E quem quer ser ferido, quer ser machucado, quer ser exprimido? Ninguém. E aí Paulo, então, quando ele entendeu isso, o que ele faz? Ele ora a Deus. Ele fala: Deus, permita que esse espinho seja arrancado de mim. Eu não quero viver com esse espinho. Ele fala na palavra que ele roga 3 vezes ao Senhor, porque então, por causa desse espinho, imagina, por causa desse espinho na carne, Paulo, sendo o homem que ele era, por 3 vezes ao dia, o inimigo ia e acusava ele. Eu, tendo entendimento, falava, imagina assim: você tem revelação, até usar o testemunho ali mais ou menos do irmão Jean que falou comigo agora. Você ora, você busca, você está querendo, ansiando algo da coisa de Deus, e você está fazendo. Aí o que acontece? Por causa desse espinho, o inimigo chega para você e fala assim: ó, você não vai conseguir, isso não é para você, porque você fez isso, isso, isso e isso, porque você tem um espinho na carne que você pratica isso, isso e isso. Então toda vez, todo dia, por 3 vezes ao dia, o inimigo chegava para Paulo e falava: ó, você tem revelação? Será que é de Deus mesmo? Será que você é usado por Jesus? Será realmente que você teve encontro com Jesus? Porque você matava, você roubava, você matava os cristãos. Será mesmo? Será que isso não é empolgação do seu coração? Então Paulo teve esse discernimento, que isso então era para que ele não se exaltasse. Os irmãos estão me entendendo? Então isso era, esse espinho na carne era uma proteção de Deus, para que Paulo não viesse a cair na soberba, no orgulho, de ser muito conhecido, de ser conhecedor. Então eu vejo Paulo como um homem muito humilde, e aí ele nos dá algumas características para vencer esse espinho. E então nós vamos para o primeiro espinho, da qual ele passou e venceu. Primeiro, fraqueza espiritual, eu coloquei aqui. Não que Paulo tenha passado por uma fraqueza espiritual, mas sim neste momento que Satanás esbofeteava ele tinha uma certa fraqueza espiritual, onde ele se colocava aos pés do Senhor, para clamar ao Senhor. Ele sabia onde buscar a sua força, ele sabia onde se alimentar da palavra para rebater a ação do inimigo. E aí ele nos diz, quando ele escreve as cartas paulinas a Romanos 8:26, ele diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que isso quer dizer? Que no momento em que estamos fracos, que nós nos achamos fracos, desanimados, contridos, oprimidos, nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir a Deus, nós não sabemos como interceder a Deus, para que isso nos traga força, para que nós possamos estar de pé novamente. E aí agora eu falando de mim mesmo, às vezes no decorrer dessa vida cristã, alguns irmãos que caíram, alguns irmãos que às vezes estão meia boca, estão mornos, eu chego e pergunto: por que você caiu no pecado tal? O irmão fala para mim, vira para mim e fala assim: porque eu estou fraco. E eu não falo para o irmão: por que você está assim? Porque eu estou fraco. Eu não falo para o irmão, mas eu penso: se você está fraco, Deus fala na tua palavra que quando você está fraco, é aí que você está forte. Então a sua fraqueza não era para você cair. A sua fraqueza já era um motivo de doença, de paralisação, não era porque estava fraco. Porque a palavra nos diz que quando nós nos tornamos fracos, é que nós estamos fortes. Mas para que isso aconteça, nós temos que entender que a nossa fraqueza é para nós buscarmos ao Senhor e não nos afastar do Senhor. A nossa fraqueza, o nosso espinho na carne da fraqueza, é para buscar ao Senhor. Às vezes as coisas estão muito bem, está tudo caminhando muito bom. E aí então, de repente, começa a dar uma viravolta. E eu costumo ter isso comigo, eu falo, e até com propriedade, que quando as coisas estão boas, você não busca Deus. Você não tem intimidade com Deus. Você não tem sede, fome da presença de Deus. E Deus sabe disso. Então Ele coloca um espinho na carne. Eu não sei se o espinho da sua carne é a fraqueza, mas Ele coloca alguns espinhos na carne para que você tenha entendimento que quando você está muito bem,
você não vai buscar Deus. Mas Deus, como eu disse nesta noite, Ele está querendo você, Ele está te chamando, Ele quer ter intimidade contigo, Ele quer falar com você, e você está preocupado com as coisas do mundo, você está preocupado com amanhã. E então Deus fala, então se é preciso dessa forma eu chamar a sua atenção, então eu vou colocar o espinho na tua carne, o espinho da fraqueza. E aí muitos irmãos, não estou falando nem de pessoas que não são convertidas, eu estou falando de pessoas que já conhecem a Deus, o que acontece no momento? Não entende que aquele momento, aquele espinho, é para você se aproximar de Deus, é para você buscar a face de Deus, para que Deus te dê força, para que Deus te levante. Ele está procurando intimidade contigo, Ele quer revelar como Ele revelou a Paulo. Ele quer te dar sabedoria, Ele quer te dar entendimento, Ele quer te dar discernimento. Mas qual que é a tendência do cristão? Inclusive, nós estamos estudando sobre isso no curso de maturidade cristã. Nós estamos estudando o quê? Qual que é o entendimento do cristão? Se essa dificuldade veio, eu estou fraco, eu estou caindo. Aí o que nós estamos aprendendo no curso? É que nós estamos fazendo menção da prática de ceder terreno para Satanás. Nós estamos cedendo terreno quando nós aceitamos essa fraqueza como uma forma de nos afastar de Deus. Hoje eu te pergunto, como é que você está? Não, estou bem. Amanhã eu te pergunto, como é que você está? Mais ou menos. Depois eu te pergunto, como é que você está? Irmão, estou fraco, ora por mim. Dá vontade de falar, não, você não conhece a Deus? Você não tem fé? Ora você. Você conhece o mesmo Deus que eu conheço. Você tem o mesmo poder de oração que eu também tenho. Ora você. Ah, irmão, sabe o que é? Estou fraco. Minha oração está parecendo que não passa do teto da igreja. Eu falo, então, aí é que Deus quer te pegar. Se você está achando que a sua oração não está passando do teto da igreja, ore mais. Jejue um pouco mais, como diz o louvor, né? Ore um pouco mais. Não vou cantar porque minha voz é uma benção. Então assim, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, acorde de madrugada. Há quem fala que de madrugada a fila é menor, mas, né, para falar com Deus. Mas, aí vai de cada um. Mas, o que eu entendo quando fala de orar na madrugada, buscar a Deus na madrugada? É um momento, não é que a fila é menor. É um momento que, naturalmente, você está em silêncio. Sua esposa está dormindo, seus filhos estão dormindo, está tudo desligado. Provavelmente, naturalmente, o telefone não vai tocar, a campainha não vai tocar. É o momento em que você está separando o seu momento para falar com Deus. É ali onde Ele vai te dar força, é ali onde Ele vai te alimentar espiritualmente. E vai fazer você crescer, vai colocar você de pé de novo. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo teve a revelação. Que quando nós estamos fracos e não sabemos como orar, quando a nossa oração não está passando dentro da igreja, quando nós simplesmente nos prostramos diante de Deus, muitas vezes quando nós estamos fracos, qual que é a tendência? A gente chorar, não é verdade? A gente está passando por circunstância ruim, a tendência é o quê? A gente chorar. E aí Deus pega as nossas lágrimas, porque para nós é uma lágrima, mas para Deus é uma frase. E aí Deus pega as nossas lágrimas e começa a operar nas nossas vidas. É isso que está falando. Quando fala que o Espírito Santo ora, intercede com gemidos inexprimíveis, é naquele momento de fraqueza, naquele momento de angústia, em que as palavras não saem, só sai o choro. E aí então, o Espírito Santo pega essas lágrimas e leva até o Senhor. E o Senhor as interpreta, porque o Senhor, a gente precisa orar, a gente precisa falar com Deus, mas a palavra também nos diz que o Senhor conhece e esquadrinha o coração de todos aqueles que estão diante da tua presença. E antes mesmo que a nossa palavra venha à boca, Ele já as conhece. Então quando você está fraco, caído, Ele conhece. Ele sabe o desejo do teu coração. Se você quer se levantar, Ele vai te levantar. Agora se você quer cair, Ele vai permitir que você caia, porque Deus é soberano, Ele é educado. Ele não vai te forçar a nada. Ele já te colocou um espinho na carne, já está fazendo inflamar. Você não está entendendo que isso é para se aproximar, é para trazer você para Ele. Amém? Segundo, das injúrias. Paulo sofreu muitas injúrias. E aqui agora eu vou pegar minha colinha, que eu puxei. O que significa realmente injúria? Injúria quer dizer o quê? Injustiça, aquilo que é injusto, tudo que é contrário ao direito.
acusação face a face. Por que eu peguei essa colinha? Agora posso deixar ela aí. Por que eu peguei essa colinha? Porque no dicionário, se você procurar a palavra injúria, pelo menos na internet, nos dicionários que eu procurei, não tem. Você tem que ir na parte de advocacia. Na parte de advocacia você acha o que é injúria, difamação, sobre essas coisas. E aí eu entendi. E como Paulo sofreu injúrias. Como Paulo foi injustiçado, perseguido. Nós vamos falar mais para frente. E aí eu faço menção do versículo 2 Colossenses, Gálatas 2:20, que fala assim, que agora, portanto, não vivo mais eu, portanto, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pelo poder da fé no Filho de Deus, que por mim se entregou. Então, Paulo, ele fazendo menção desse versículo, o que acontece? Ele declara quem realmente ele é, e ele começa a ser injustiçado por causa disso. Também fala em Romanos 5,19, olha só, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. De quem que Paulo está fazendo menção aqui? Ele está falando de Adão e de Jesus. Pela desobediência de um só homem. Desobediência de quem? De Adão, que pecou no Éden, e todos então foram feitos desobedientes, foram destituídos da glória de Deus, por causa do pecado de Adão. Só que também, no Novo Testamento, vem Jesus. E Jesus então, vem, pela obediência dele, todos nós também somos justificados. Então Paulo te dá aqui mais uma arma, para você combater a injustiça. Aquela pessoa que faz injúrias contra você, que fala com você, sabe aquela pessoa? Comigo é assim, eu falo é na cara, eu falo face a face, doa a quem doer. Não tem pessoas que é assim? E aí, como cristão, nós devemos nos comportar diante de uma situação dessa, diante de uma injúria dessa? Entender exatamente o que Paulo está falando. Ele não sabe o que está fazendo, aí eu vou mais longe ainda. A palavra nos diz que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra as hostes celestiais, contra principados e potestades. Então o que acontece? Nós devemos rebater isso com a palavra, com o conhecimento, com o entendimento da palavra. E Paulo nos diz aqui, que por mais que as pessoas venham te jogar alguma coisa na sua cara, ele diz, eu já fui justificado. Em Colossenses 2:2 disse, sepultado com ele no batismo, mas ressuscitaste também pela fé no poder do Filho de Deus, que ressuscitou dentre dos mortos. Então o que acontece? Ele tem esse entendimento que ele já foi justificado. Justificado o quê? No batismo. Justificado quando Jesus entrega a sua vida ali na cruz, derramando o teu sangue por amor de mim e por amor de vocês, por amor de todos. Então Paulo, quando as calúnias vinham sobre ele, quando esse espinho na carne vinha sobre ele da injúria, o que ele rebatia? Eu já fui justificado, Jesus já pagou o alto preço por mim lá na cruz. Isso que ele está falando é porque ele vive segundo Adão, eu vivo segundo a Jesus, eu já fui justificado. Próximo, espinho. Terceiro, necessidades. Filipenses 4:19 diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O que eu tenho entendimento aqui? É normal, irmãos, no nosso dia a dia, na nossa correria do dia a dia, a gente se preocupar com as nossas necessidades. E devemos também, sim, se preocupar com as nossas necessidades. Mas também não podemos colocar isso acima das coisas de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando o espinho da necessidade começar a inflamar no teu coração, buscai primeiro as coisas do céu, buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Paulo tinha esse entendimento. Eu sei que nós temos que pagar água, luz, telefone, aluguel,
Sabemos de tudo isso. Mas a nossa mente não pode estar totalmente canalizada para as nossas necessidades. Antes, orar a Deus, buscar a Deus, fazer a vontade de Deus, e as demais coisas os serão acrescentadas. Em glória em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo, que nossas necessidades são supridas em glória. Em glória quer dizer o quê? Quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos se movimentando em prol do reino de Deus. Irmão Willy, como eu posso fazer isso? Sou novo, não sei pregar, não sei ministrar, não sei louvar. Eu também não. Então o que acontece? Nós dizemos o quê? Dá testemunho. Dá testemunho da sua vida. Dá testemunho daquilo que Deus fez por você. Deixa Deus te usar. Às vezes você está tão preocupado com a correria do dia a dia. Isso acontece praticamente todo dia. Se nós não tivermos sensíveis ao Espírito Santo e preocupado com as nossas necessidades. Às vezes chega uma pessoa, às vezes até da sua família, chega até você, querendo se abrir com você, querendo falar das suas fraquezas, querendo falar das suas injustiças que passou, querendo se abrir o seu coração para você. E aí é o momento de você falar de Deus, fazer a vontade de Deus. Só que o que acontece? Você está preocupado com o dinheiro que você tem que receber. Você está preocupado com a hora do serviço que você tem que chegar. E aí você vira para essa pessoa e fala: agora não, depois a gente fala, depois eu te ligo, depois eu vou até a sua casa. E esse depois passa, porque o inimigo não vai dar chance mais para você ir lá falar com essa pessoa do amor de Deus. E isso, se você fala, se você separa aquele momento para aquela pessoa que chegou até você angustiada, triste, querendo saber da sua transformação, você tira aquele tempo, pode ter certeza, irmãos, que Deus vai recompensar essas horas que na teoria você perdeu para ganhar aquela vida. Isso eu falo com propriedade, falando rápido, conversando com o Mário e com o Vitor hoje lá e com o Jefferson no salão. Eu dei um testemunho para compartilhar com os irmãos, que por muito tempo eu tinha loja, meu sogro me colocou no ramo de piso laminado e eu fui querer andar sozinho, né? E aí por muitas vezes, preocupado com as minhas necessidades, aluguel para pagar, aluguel de casa, aluguel da loja, funcionário para pagar, isso e aquilo. E aí muitas vezes chegava um cliente abençoado, ligava para mim, era por volta de umas 4, 5 horas da tarde. Ô William, gostaria que você fizesse um orçamento aqui para mim, vamos supor, na Vila Prudente, só que eu só vou estar em casa 8 horas da noite. Eu falava: eita Deus, e aí, e agora? Dia de culto. E aí por muitas vezes eu e minha esposa, tanto para atender cliente quanto para fazer serviço, a gente ia lá. Por quê? Preocupado com as necessidades do dia de amanhã. E aí a gente saía, ficávamos lá, fazia orçamento. Quando chegava lá, irmãos, era inacreditável. Sempre dava alguma coisa errada. Ou o marido não estava, aí a mulher falava: não, tá bom, gostei, mas eu tenho que falar com o meu marido. Ou chegava lá, o cliente não estava lá. Sempre dava alguma coisa de errado. Eu comecei a entender o seguinte: não está valendo a pena eu deixar o dia de culto, o dia em que eu me alimento, para correr atrás de suprir as minhas necessidades. Quando eu comecei a ter esse entendimento, o que aconteceu? Eu cheguei, por muitas vezes, depois que eu tive esse entendimento, a dizer não. Eu falava assim, como já com serviço, eu virei e falei assim: hoje, quinta-feira, eu não dá. Mas, amanhã, na sexta-feira, eu tenho o dia inteiro disponível para te atender. E aí, quando eu falava isso, a pessoa: não, pode vir então na sexta-feira. Não faz muito tempo, né, o serviço lá do Morumbi. Eu falei: Ronaldo, pode fechar para mim colocar lá o papel de parede. Mas quinta-feira eu tenho um compromisso. Eu não posso ficar até mais tarde. Mas na sexta-feira, se for o caso, eu fico até meia-noite na casa dela fazendo trabalho. E Deus me honrou. Fui lá, fiz o serviço, voltei em tempo do culto quinta-feira, e quando foi na sexta-feira ainda ganhei R$100 de caixinha, não foi? Fui lá, terminei na segunda-feira e ainda ganhei R$100 de caixinha. Tá vendo como Deus é bom? Eu estava preocupado com a necessidade, deixei de me preocupar por um momento na necessidade, priorizei a obra de Deus, e ainda ganhei R$100 de lambuja. Olha como Deus é fiel. Então é isso que Paulo está nos ensinando nesta noite. As necessidades devemos nos preocupar, mas não tomar o lugar das coisas de Deus. Quarto, perseguição. Como Paulo foi perseguido.
2 Coríntios 4:9 diz assim: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Paulo se encontrava dessa forma. Imagine você, irmão, sendo perseguido. Vou dar um exemplo aqui. Quando você, vamos colocar assim, deve uma pessoa. Ô, glória. Aí você deve uma pessoa, e aí vamos colocar assim, você fala, nem vou voltar para casa porque aquela pessoa vai estar no meu portão me esperando. Isso é perseguição. Você quer pagar, mas você não tem. Você trabalha, mas não tem. E aí o que fazer? Você sendo perseguido, você sendo caluniado, injustiçado, ouvindo palavras de baixo escalão. O que fazer nessa hora? Rebater com a palavra. Perseguido sim, mas não desamparado. Abatidos, mas não destruídos. Deus fala que nós podemos estar abatidos, nós podemos estar fracos, mas que isso seja para buscar a face dele. E eu vou abrir aqui por irmãos. Deus está me incomodando, de repente tem alguém nessa situação. Isso não é de Deus não, hein? Um certo momento da minha vida, já cristão, e fui cair na besteira de pedir dinheiro emprestado para a agiota. Eu faço isso não. Fui cair na besteira de pedir dinheiro emprestado para a agiota. E aí comecei a pagar os juros. E aí depois não consegui mais pagar nem os juros. E aí o que fazer? A pessoa me perseguindo, a pessoa buscando. Além de ser conhecido meu, a situação não ficou mais grave porque Deus é maior na minha vida. E era conhecido, então não poderia fazer nada, creio eu, né? Que não iria fazer nada de mal comigo e com a minha família. Mas até comentei hoje com o Vitor. Eu falei, mas mesmo sendo perseguido, mesmo sendo caluniado, palavras de baixo escalão sendo jogadas na minha cara, sendo lançadas na minha cara, em nenhum momento, isso eu falo com propriedade, em nenhum momento vocês viram eu aqui na igreja triste, chorando, abatido, cabisbaixo. A minha oração com o Pai era de noite, de madrugada. Aqui na igreja, ninguém tem nada a ver com isso. Aqui é lugar de eu buscar alimento, aqui é lugar de eu buscar força, aqui é lugar de eu ficar renovado. E aí, quando eu falei aqui, acho que eu já até falei sobre isso aqui, quando eu falei disso aqui, aí eu olhei para a cara de alguns irmãos, os irmãos falaram, não acredito que você estava passando por isso. Eu não acredito que quando eu testemunhei aqui, aí não acredito que os irmãos, que você passou por isso. Você sempre está gritando, você sempre está rindo, você sempre está... Eu falo, filho, aqui é glória, é Deus, eu venho adorar a Deus, eu venho me prostrar diante de Deus, eu venho me renovar. Eu deixo para chorar, se eu tiver que chorar, eu chorar em casa. Aqui eu estou me renovando, aqui eu estou feliz, aqui eu estou alegre mesmo. Eu não posso ficar abatido, eu não posso ficar desamparado, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que na hora certa, Ele me mandará o socorro. O socorro foi meu pai. Socorro foi Deus abençoou meu pai tem me abençoado e tem me ajudado muito, graças a Deus. Aí agora nós vamos entender. Aqui agora eu peço toda a atenção dos irmãos, não para mim, mas para o Espírito Santo. Paulo já disse aqui algumas situações de como vencer. Aí ele quer falar como passar pelos espinhos da circunstância, revelando uma situação para nós de uma forma diferente. Ele passa para nós falando da tua graça, graça em peso de glória. Quem aqui já ouviu falar da graça? Cutuca seu irmão aí, amém? Vocês estão... Tá vendo, ó? As pilhas estavam fracas, agora se tornaram fortes, né? Graças ao pastor. Então assim, o que significa
nós já ouvimos falar da graça. Nós já ouvimos falar que nós estamos vivendo no tempo da graça. E aí, Paulo então nos revela aqui a graça em peso de glória. O que significa graça em peso de glória? Porque nós entendemos o que nós aprendemos da graça. Graça é o quê? Favor não merecido. A graça nós entendemos e apontamos o quê? Para a salvação. Nós fomos, como eu disse, nós fomos destituídos da glória pelo pecado de Adão e fomos injertados como filho de Deus. Temos o poder, a questão agora da graça que superabunda em nós através... A graça superabunda a nós, matando, esquecendo, jogando no mar de esquecimento todos os nossos pecados. Então o que acontece? Nós entendemos a graça dessa forma. Só que agora Paulo então nos revela a graça em peso de glória. O irmão William, o que significa graça em peso de glória? Graça em peso de glória. Paulo era um homem agraciado por Deus. E se não fosse a graça de Deus, ele não teria passado por tudo isso. Irmão William, mas a graça de Deus não tem a ver com a salvação? Sim, mas a graça em peso de glória tem a ver com capacitação. A graça aponta para um novo tempo. A graça a peso de glória, ela te dá força, te dá poder, te dá discernimento, te dá revelação para passar pelos espinhos da carne. Então ele deu algumas circunstâncias e nós vamos ver aqui como Paulo rebateu todas essas circunstâncias que nós falamos agora. 2 Coríntios 12, 9, versículo 10 diz assim: e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder, repita comigo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder, repita comigo, o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que estou forte. Então nós entendemos aqui que a graça que foi derramada sobre Paulo, ele não está falando da graça da salvação, ele está falando da graça de poder, poder para passar e rebater os espinhos da sua carne. O espinho da fraqueza, o espinho da injustiça, o espinho da perseguição. Então, nesta hora, nós entendemos o quê? Que nós precisamos ter o mesmo entendimento que Paulo teve e usar a graça com poder. Usar a graça com autoridade, usar a graça com ousadia. Quando o inimigo vier até você, você rebate com o poder da graça. A graça nos capacita a cada dia a combater essa circunstância. A graça nos capacita a cada dia a rebater as coisas que vêm na nossa mente. Que nós estudamos, estamos vendo que as coisas adentram pela nossa mente, pelas janelas da alma. Então nós devemos o quê? Pelo poder da graça, rebater as coisas que o inimigo tem tentado ganhar terreno em nossa mente. Em 2 Coríntios 4, 16 e 17, para finalizar. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Posso ouvir um glória? Posso ouvir um aleluia? Vou repetir de novo. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa, agora é o que Paulo revela aqui para nós. Tudo isso que nós passamos, todos os espinhos da carne que nós falamos aqui, olha como que ele menciona: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas que se não veem são eternas. Aleluia! Dá um glória a Deus aí. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? O que Paulo está dizendo aqui? Que sem a graça nós não conseguimos atingir a glória. Então eu quero que vocês nesta noite se coloquem de pé, nesta hora,
e peça que o Senhor derrame essa graça, a graça de poder, a graça de autoridade, a graça de ousadia no Espírito Santo de Deus, para você rebater toda fraqueza, toda injustiça, toda perseguição, toda necessidade que vem, Senhor, que vem até ti, que vem até mim, todos os dias. Nós iremos agora, a partir de hoje, combater com a graça. A graça é o poder, é o peso da glória de Deus. E a palavra nos diz que nem os homens que estavam lá no dia do Pentecostes, orando, clamando pela presença do Senhor, e quando a glória desceu, quando o Consolador foi enviado, quando o Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar, homens não conseguiram ficar de pé, porque tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Então agora, Senhor, nesta hora, levante a sua voz, louve ao Senhor. Ronaldo, prepara aí, louve ao Senhor agora, pedindo para Ele, porque Ele vai dizer para você que a graça dEle te basta, mas não é a graça da salvação, é a graça do poder, é a graça da glória dEle, que vai te dar poder para expulsar todo demônio, toda...